Ele era um milionário arrogante. Um dia, engravidou a faxineira e a abandonou, sem olhar para trás, como se nada tivesse acontecido. 4 anos depois, bem antes de uma reunião importante, o telefone tocou. Do outro lado, uma vozinha trêmula. Papai, a mamãe não quer acordar. A partir daquele momento, a vida dele mudou para sempre, e o que ele fez em seguida vai te deixar sem fôlego. As janelas do apartamento de Pedro Moreira, no 40º andar de um arranha-céu no centro de São Paulo, refletiam os últimos raios de sol, pintando o vidro em tons de ouro e púrpura. Dentro reinava um silêncio estéril, interrompido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo ritmo dos dedos batendo no teclado. Cada móvel fora escolhido com precisão cirúrgica, couros pretos, aço inoxidável, vidro temperado. Nada ao acaso, nada deixado ao destino. Pedro estava sentado atrás de uma mesa de mogno, seus olhos cinzentos deslizando pelos números em 3 monitores. O contrato com o grupo francês Maison Elegante estava ao alcance da mão. 2 bilhões de reais, 5 anos de parceria, expansão para mercados asiáticos. Era mais que um negócio. Era a garantia de domínio no setor de luxo. Seus dedos pararam sobre o documento. Uma assinatura, e o império dos Moreira cruzaria mais uma fronteira. O telefone tocou. Número desconhecido. Pedro franziu a testa. Sua assistente sabia que ele não aceitava chamadas aleatórias durante negociações. Ia ignorar, mas algo o deteve. Atendeu de forma mecânica. Alô? Disse secamente. Do outro lado veio uma voz fina e trêmula de criança. Papai! A mamãe caiu e não quer acordar. O mundo parou. Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A palavra papai soou estranha, impossível, como um eco de outra realidade. Sua mão apertou o fone. Quem está falando? Gaguejou, embora sua voz permanecesse calma. Luísa, sussurrou a criança. A mamãe tem só o seu número no celular. Ela disse que você é meu papai. Sobrenome. Precisava saber o sobrenome. Qual é o nome da sua mãe, Luísa? Daniela Costa. A gente mora na Muca, na rua Tamandaré. A mamãe está dormindo no chão e eu não consigo acordar ela. A Lara está chorando. Daniela Costa. Esse nome o atingiu como uma onda de memórias que ele tentara enterrar por 4 anos. Cabelos escuros, mãos macias, riso como um sino. 3 meses de pura loucura antes de sua mãe lembrá-lo da responsabilidade com o nome da família. Ele a deixou sem uma palavra, sem explicações, sem olhar para trás. Luísa, onde vocês moram exatamente? A criança deu o endereço com voz trêmula. Pedro já se levantava, pegando as chaves do carro. Fica perto da mamãe. Eu já estou indo. Durante os 20 minutos de carro pelo trânsito caótico do fim de tarde paulistano, sua mente trabalhava em alta rotação. Filhas, ela tem filhas. Luísa e Lara, gêmeas. 4 anos. Exatos 4 anos desde sua última noite juntas. A Muca era como outro mundo. Prédios cinzentos, calçadas rachadas, grafites nas paredes. Seu BMW reluzente parecia uma nave espacial ali. Ele entrou no prédio, onde o cheiro de umidade e frituras velhas se misturava ao odor de urina. No 3º andar encontrou a porta certa. Bateu de leve. Uma menininha de cabelos escuros abriu, com lágrimas nos grandes olhos castanhos. Atrás dela, sua cópia idêntica, a outra gêmea. As duas tinham o nariz dele, as sobrancelhas dele. Prova inegável. Você é meu papai? Perguntou Luísa, sua voz mais baixa que ao telefone. Pedro se ajoelhou para ficar na altura delas. Pela primeira vez em anos, sentiu sua casca cuidadosamente construída rachar. Sim, disse, e a palavra soou como uma promessa que ele não sabia se poderia cumprir. Onde está a mamãe? Luísa o levou para a pequena sala. Daniela estava no chão ao lado de uma velha máquina de costura, o rosto pálido, a respiração rasa. Ao redor, retalhos de tecido, linhas e esboços inacabados de vestidos. Mesmo inconsciente, ela parecia linda. As mesmas traços delicados que o hipnotizaram completamente 4 anos antes. Pedro checou o pulso dela.
fraco, mas regular. Chamou o SAMU, depois abraçou as filhas, que choravam baixinho, grudadas em seu terno caro. Seu mundo de números e contratos desabou em um instante, substituído por algo que ele não conseguia nomear nem calcular. Quando a ambulância levou Daniela para o hospital e as meninas ficaram aos cuidados da vizinha, Pedro ficou no apartamento vazio, olhando os esboços escondidos debaixo da cama. Um deles chamou sua atenção. Um projeto de vestido elegante em vermelho e preto, assinado Fênix Carmesim. No canto da folha, a data de uma semana antes e a nota: Concurso Nacional de Moda, última chance. Pela primeira vez em anos, Pedro Moreira não sabia o que fazer em seguida. O Hospital São Paulo, às 3 da manhã, lembrava uma cidade fantasma. As luzes fluorescentes lançavam reflexos pálidos no linóleo e os corredores cheiravam a desinfetante e cansaço humano. Pedro sentava em uma cadeira plástica na frente da UTI, seu terno de R$ 5.000 parecendo ridículo ali. O médico, um homem jovem de olhos fundos, saiu da sala com a prancheta na mão. Senhor Moreira, a senhora Costa está estável. Exaustão, desidratação, desnutrição. Provavelmente não comeu direito há semanas. Quando acordar, vai precisar de muito repouso e uma dieta adequada. Posso vê-la? Não pode, mas breve. Daniela estava conectada a um soro, o rosto ainda mais pálido que no apartamento. Os cabelos escuros se espalhavam pela fronha branca como tinta. Pedro sentou na cadeira ao lado da cama, sem saber se tinha direito de tocá-la. 4 anos antes, ele a deixou dormindo em sua cama, sem imaginar que ela carregava suas filhas no ventre. As pálpebras dela tremeram e então se abriram devagar. Por um momento pareceu confusa, até que seu olhar encontrou o dele. Pedro, sussurrou a voz rouca. Não é um sonho. Não é sonho. A Luísa me ligou. Daniela tentou se levantar, mas ele a impediu gentilmente. As meninas... Onde estão minhas filhas? Com a dona Zilda do outro lado do corredor. Elas disseram que é a tia Zilda. Estão dormindo. O alívio passou pelo rosto dela. Depois veio uma onda de vergonha. Ela virou a cabeça. O senhor não devia ter vindo. Foi um erro. Erro? Pedro sentiu uma pontada estranha. Eu tenho 2 filhas, das quais não sabia por 4 anos. Como isso pode ser um erro? Porque o senhor não quis saber, disse baixinho, ainda evitando o olhar dele. O senhor foi embora sem uma palavra. Deixou dinheiro na mesinha como se fosse por um serviço. Pedro cerrou os dentes. Ele se lembrava daquela manhã. Sua mãe esperava na limusine embaixo, lembrando-o dos deveres com a família e das negociações com o conglomerado alemão. Deixou R$ 5.000 para Daniela, achando que era uma despedida elegante. Agora via o quanto estava errado. Por que não me disse? Daniela finalmente olhou para ele. Nos olhos dela ardia um fogo que ele nunca vira antes. O que eu devia dizer? Ligar para a sua secretária? Bom dia. Gostaria de marcar com o Sr. Moreira sobre a gravidez? A voz dela ganhava força. Pesquisei o senhor na internet no dia seguinte. Bilionário, príncipe dos negócios, noivo futuro da Alice Ferreira da dinastia bancária. O senhor acha que eu não entendi? O nome de Alice o atingiu de surpresa. O noivado acabou 2 anos antes, quando ele descobriu o caso dela com o primo dele. Mas Daniela não sabia. Isso acabou, disse baixinho. O que acabou? Tudo. Alice, a vida que minha mãe planejava para mim. Tudo. Fechou os olhos. Mas se eu soubesse das meninas... O quê? Ficaria comigo por obrigação? Daniela tentou sentar, ignorando a dor. Não preciso da sua pena, Sr. Moreira. O senhor acha que, por ser pobre, vou ficar grata pelas migalhas da sua mesa. O orgulho dela o atingiu como um tapa. Naquela camisola hospitalar branca, com o soro no braço, ela parecia uma rainha defendendo seu trono. Não se trata de pena, disse por fim. Se trata de responsabilidade. Por 4 anos eu fui responsável pelas nossas filhas, sozinha, sem nenhuma ajuda. Eu as alimentei, vesti, contei histórias antes de dormir. Quando perguntavam pelo papai, inventava histórias de um homem que teve que ir para muito longe. A voz dela falhou. Elas o amam,
sem nem saber quem o senhor é. Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no coração. Tirou da carteira um maço grosso de notas. Pegue isso. Para o tratamento para as meninas, para... Não, a voz dela era de aço. O senhor já deixou dinheiro na mesinha uma vez. Não vai acontecer de novo. Mas você precisa... Sim, preciso. Mas não do seu dinheiro. Os olhos dela brilhavam. É preciso ganhar esse concurso. Preciso provar que sou mais que uma costureira ressentida. Que meu talento vale mais que os seus bilhões. Pedro olhou para ela com novo respeito. Aquela mulher pequena, deitada na cama de hospital, tinha mais coragem que todos os seus sócios de negócios juntos. Fênix Carmesim, disse baixinho. Viu o esboço. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Como o senhor? Pedro estava debaixo da cama. Trabalho lindo. Não tenho como pagar a inscrição, admitiu depois de um momento, baixando o olhar. R$1.000 é uma fortuna para mim. Por isso trabalhei em dobro, por isso. Parou. Por isso desmaiou. Ela assentiu, sem olhar para ele. Pedro se levantou, foi até a janela. Pelas vidraças, via os prédios cinzentos da Muca, onde suas filhas dormiam na casa de uma estranha, sem saber se a mãe voltaria. Eu te dou esses R$1.000, disse, sem se virar. Eu disse que não quero seu dinheiro. Não vai ser meu dinheiro. Vai ser um empréstimo, com juros. Contrato padrão de crédito. Virou-se para ela. Se você ganhar o concurso, me devolve. Se perder, me devolve mesmo assim, porque você vai dar um jeito. Daniela olhou para ele por longo tempo, procurando armadilha em seu rosto. Por que o senhor faz isso? Pedro sentou de novo na cadeira. Pela primeira vez em anos, não tinha uma resposta pronta. Não sabia por que fazia aquilo. Culpa, curiosidade? Ou talvez porque, pela primeira vez, encontrou uma mulher que não queria seu dinheiro. Porque você tem talento, disse por fim. E porque nossas filhas merecem uma mãe que não desiste dos sonhos dela. A palavra nossas pairou no ar entre eles como um fio invisível, ligando-os de um jeito que nenhum dos dois ainda entendia. Beatriz Moreira sentava em seu escritório no último andar da sede imponente da Fundação Esperança para Todos, olhando pelas janelas panorâmicas à vista de São Paulo. Na mesa, convites para mais galas beneficentes, artigos de jornal sobre sua filantropia e fotos de encontros recentes com ministros. Aos 60 anos, era considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil. A dama de ferro no Chanel, que com uma mão construía um império de negócios e com a outra ajudava os necessitados. Quando viu no monitor do celular o nome Pedro, franziu a testa. O filho ligava raramente e quando ligava era só para assuntos de negócios. Pedro, querido, como vão as negociações com os franceses? Mãe, precisamos conversar pessoalmente. Algo na voz dele a inquietou. Pedro suava. Diferente, como se estivesse cansado ou nervoso. Claro, venha para o jantar. A Maria vai preparar aquele salmão que você gosta. Não, agora, no seu escritório. Beatriz suspirou. Desde que Pedro rompeu o noivado com Alice, ele se tornara imprevisível. Ela esperava que ele finalmente encontrasse uma esposa adequada dos círculos certos, alguém que fortalecesse a posição da família, não a enfraquecesse. Meia hora depois, Pedro parou na porta do escritório. Beatriz notou na hora que algo estava errado. Seu filho, sempre impecável, tinha a camisa amassada e olheiras profundas. Você está horrível. O que aconteceu? Eu tenho filhas, mãe. Beatriz congelou no meio do gesto com a xícara de café a meio caminho da boca. Como é? 2 filhas gêmeas, se chamam Luísa e Lara, têm 4 anos. A xícara bateu no pires com um estalo. Beatriz se levantou, contornando a mesa. Impossível. Eu saberia. A mãe delas é Daniela Costa. Lembra dela? Claro que lembrava. Aquela costureira da Muca, que por alguns meses desviou a atenção de Pedro de assuntos mais importantes. Beatriz pessoalmente cuidara para que aquela relação acabasse. Aquela moça. A voz de Beatriz esfriou vários graus. Pedro, isso é absurdo.
Se ela tem filhos, com certeza não são seus. Mulheres como ela, eu as vi. São minhas filhas. Não há dúvida. Beatriz sentou pesadamente na poltrona. Sua mente já trabalhava em alta velocidade, analisando as consequências daquela revelação. Quanto ela quer? Não é como? Quanto de dinheiro ela pede pelo silêncio? Porque é isso que se trata, não é? E esperou 4 anos, até você ficar mais rico. E agora? Mãe, Pedro bateu a mão na mesa. Ela não quer dinheiro. Pelo contrário, recusou qualquer ajuda. Não seja ingênuo. Todas elas acabam querendo dinheiro. É só questão de preço. Pedro olhou para a mãe com crescente incompreensão. A mulher que ele admirava pela força e determinação, de repente parecia uma estranha. Daniela não é todas as outras. Ela é a mãe das minhas filhas. Ela é uma costureira das classes baixas, que provavelmente tem dezenas de amantes. Beatriz se levantou vestindo sua máscara de gelo. Se essas crianças forem mesmo suas, resolvemos isso discretamente. Teste de DNA, pensão alimentícia via intermediários, acordo de confidencialidade. O nome Moreira não pode ser associado a quê? Ao amor? À família? Beatriz olhou para o filho com olhos gélidos. Há escândalo. Temos uma reputação a manter, contratos a cumprir. Em 2 semanas, você assina o acordo mais importante da história da empresa. Acha que os franceses vão querer fazer negócios com alguém cujos assuntos pessoais viram fofoca de revista? Talvez seja a hora de parar de viver pela opinião dos outros. Dos outros? Beatriz foi até a janela, olhando a cidade. Pedro, tudo o que temos foi construído cuidando de cada detalhe da nossa imagem. A fundação, a empresa, nosso lugar na sociedade. Não são outros. É a nossa vida. É a sua vida, mãe. Não a minha. Beatriz se virou bruscamente. Como ousa? Tudo o que você tem deve à família. O nome, o dinheiro, a posição. E agora quer jogar tudo fora por causa de alguma... Cuidado com as palavras, avisou Pedro, sua voz ganhando tom de aço. Ou o quê? Vai renunciar à fortuna? Sair da empresa? Beatriz se aproximou. Pense logicamente. Essa mulher e essas crianças são o passado. Podemos resolver isso em paz, sem alarde. Mas se insistir nesse sentimentalismo sem sentido, o que vai fazer, mãe? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Depois sentou de novo atrás da mesa. Espero não ter que descobrir, disse por fim, calmamente. Mas lembre-se, proteger nossa família é minha prioridade. Sempre foi. Pedro olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Aquela mulher elegante de pérolas e seda, que por anos fora seu modelo de força e determinação, de repente parecia uma desconhecida. Sabe de uma coisa, mãe? Talvez seja mesmo hora de pensar em renunciar à fortuna. Saiu do escritório sem olhar para trás. Beatriz ficou sozinha, olhando a porta fechada. Depois de um momento, pegou o telefone e discou para seu advogado. José? Sou eu. Tenho uma tarefa urgente. Preciso de um relatório completo sobre uma pessoa. Daniela Costa, mora na Muca. Tudo. Finanças, amigos, passado. E José tem que ser discreto, mas muito detalhado. Desligou e olhou de novo pela janela para a cidade. Seu filho podia achar que era sentimental, mas ela sabia melhor. Nos negócios e na vida não há lugar para fraqueza. E ela não ia deixar que uma costureira destruísse tudo pelo que trabalhara a vida toda. Mesmo que essa costureira fosse a mãe das suas netas, especialmente se fosse a mãe das suas netas. Daniela voltou para casa após 3 dias no hospital, sentindo-se uma estranha em seu próprio apartamento. Luísa e Lara se jogaram em seu pescoço chorando, mas nos olhos delas havia medo de que ela sumisse de novo. Zilda Santos, a vizinha de 60 anos do outro lado, ajudou-a a sentar no sofá. As meninas foram boazinhas como anjos, disse Zilda, afagando a cabeça de Lara. Mas ficavam perguntando quando a mamãe voltava. Obrigada. Zilda, não sei como te agradecer. Para com isso, acenou a mão a mulher mais velha. Eu também já fui mãe solteira. Sei como é. Quando Zilda saiu, Daniela sentou no chão entre as filhas. Luísa se aninhou de um lado, Lara do outro.
Pela janela entrava a luz fraca da manhã de setembro, iluminando o quarto cheio de projetos inacabados. Mamãe, esse senhor é mesmo nosso papai? Lhe perguntou Lara baixinho. Daniela fechou os olhos. Por 4 anos, evitara essa conversa, inventando historinhas sobre um papai que teve que viajar longe a negócios. Agora a verdade as alcançara de uma vez. Sim, meu amor, ele é o papai de vocês. Mas por que ele não nos visitava antes? Insistiu Luísa. Porque ele não sabia de vocês. O papai e a mamãe se separaram antes de eu saber que vocês viriam. E agora ele vai morar com a gente? Na voz de Lara havia esperança. Daniela não sabia o que responder. Pedro deixara R$1.000 para a inscrição no concurso, mas isso significava que ele queria fazer parte da vida delas? Ou era só para acalmar a consciência? A campainha interrompeu seus pensamentos. Pelo olho mágico, viu Pedro com 2 sacolas grandes. "Posso entrar?" perguntou quando ela abriu. As meninas se esconderam atrás dela, observando o pai com curiosidade e timidez. "Trouxe umas coisas", disse Pedro sem graça. "Comida, vitaminas e isso." De uma sacola tirou uma máquina de costura profissional da Singer que Daniela nunca vira antes. Isso é demais", sussurrou. "Não é presente, é ferramenta de trabalho. Se você quer ganhar esse concurso, precisa de equipamento decente." Luísa e Lara saíram de trás da mãe, olhando a máquina brilhante com admiração. "É tão bonita", disse Lara. "A gente pode tocar?" pediu Luísa. Pedro se ajoelhou perto das meninas. "Claro, é a máquina da mamãe de vocês. Ajuda ela a criar vestidos lindos." Daniela observava enquanto suas filhas tocavam timidamente a superfície metálica da máquina e Pedro respondia pacientemente às perguntas delas. Ele tinha um jeito delicado de falar com as crianças, como se temesse que elas se quebrassem. "Você fica para o almoço?" perguntou Luísa. Pedro olhou para Daniela pedindo permissão. Ela assentiu, embora a geladeira dela tivesse pouco. Com prazer. Enquanto cozinhava macarrão com molho simples de tomate, Pedro sentava à mesa com as meninas, olhando os desenhos delas. Luísa mostrava esboços de roupas para bonecas, que desenhava imitando a mãe. "Como você aprendeu a desenhar vestidos tão bonitos?" perguntou. "A mamãe me ensinou. Ela diz que toda mulher deve saber criar beleza." Pedro olhou para Daniela, que se virou rápido para o fogão. Nas palavras dela não havia rancor nem ressentimento, mas algo no jeito como disse toda mulher o fez sentir uma pontada de culpa. No almoço, as meninas foram se soltando aos poucos. Lara contava sobre a escola. Luísa mostrava como dobrava guardanapos em forma de flor. Pedro escutava atento, fazia perguntas, ria das piadas delas. Daniela observava tudo com uma mistura de emoção e preocupação. Depois do almoço, as meninas foram brincar e eles ficaram sozinhos à mesa. "Elas são incríveis", disse Pedro baixinho. "Sim, são meu mundo inteiro. Me desculpe", disse de repente. "É por aquela manhã, por ter ido embora sem palavra, por esses 4 anos." Daniela brincava com a colher sem olhar para ele. "Não posso mudar o passado, Pedro, mas posso garantir que o futuro seja melhor para elas e para você." Ela finalmente olhou para ele. "Para mim, só importa que elas sejam felizes e que tenham estabilidade. Elas não podem se apegar a você se no mês que vem você sumir de novo." "Não vou sumir, como eu sei." "Você é bilionário, Pedro. Tem seu mundo, suas obrigações. E nós somos uma complicação." Pedro estendeu a mão pela mesa e tocou a dela de leve. "Vocês são a coisa mais importante que já me aconteceu." Daniela sentiu o coração acelerar, mas logo retirou a mão. Palavras bonitas. "Mas eu preciso de ações, não de promessas." Naquele momento, Luísa entrou correndo na cozinha com um envelope colorido na mão. "Mamãe, chegou uma carta!" "Do concurso." Daniela abriu o envelope rápido. Dentro, o comprovante de inscrição aceita e a data da primeira etapa das eliminatórias. "Aceitaram meu projeto", sussurrou. Sem acreditar nos próprios olhos. "Claro que aceitaram", disse Pedro com um sorriso.
Vi seus esboços. Você tem um talento enorme. Lara correu para a mãe. Isso quer dizer que você vai ficar famosa? Quer dizer que eu tenho uma chance, respondeu Daniela, abraçando a filha. Quando Pedro se despedia, as meninas se grudaram nele como chicletes. Quando você vem de novo? Perguntou Lara. Breve, prometeu, beijando o topo das cabeças delas. Na porta, parou e olhou para Daniela. Você vai ganhar esse concurso, disse com convicção. De onde vem essa certeza? Porque você tem algo que não se compra com dinheiro nenhum. Tem talento de verdade e motivo para lutar. Quando a porta se fechou, Daniela encostou as costas nela. Pela primeira vez em 4 anos, não se sentia sozinha. Mas, ao mesmo tempo, temia aquela esperança que começava a brotar em seu coração. E se o mundo de Pedro colidisse com a realidade delas? E se a família dele descobrisse sobre a existência delas? Ela ainda não sabia que Beatriz Moreira já sabia delas e já planejava seu próximo movimento. 3 semanas passaram como um sonho. Pedro aparecia todo dia depois do trabalho, às vezes trazendo jantar, às vezes só para ficar com as meninas enquanto elas faziam lição. Aos poucos, ele se tornava parte da rotina delas. Lia historinhas antes de dormir, ajudava Luísa com matemática, ouvia as aventuras de Lara na escola. Daniela observava tudo com crescente descontrole. De um lado, via suas filhas florescendo com a presença do pai. Lara parara de ser tão tímida e Luísa começara a falar de papai Pedro com orgulho. De outro, não conseguia se livrar do medo de que tudo fosse bonito demais para ser verdade. Naquele dia, Pedro chegou com um sorriso misterioso e sacolas grandes. Tenho uma surpresa, anunciou, sentando no chão perto das meninas. Qual? E perguntou Luísa, pulando de curiosidade. Amanhã, a gente vai todo mundo junto para o festival familiar no Parque Ibirapuera. Vai ter carrossel, sorvete e desfile de moda para crianças. Lara bateu palmas. E depois a gente vai num restaurante, um de verdade, com garçons. Ah, claro, respondeu Pedro, depois olhando para Daniela. Se a mamãe concordar. Daniela sentiu uma ansiedade súbita. Sair em família, em público, era um grande passo. Um passo que podia significar que Pedro as via mesmo como família. Não sei. As meninas não têm roupas adequadas para uma saída assim. Por isso trouxe isso. Pedro tirou 2 caixas bonitas das sacolas. Mas antes preciso perguntar uma coisa a vocês. Ajoelhou-se diante das meninas, olhando nos olhos delas. Posso ser oficialmente o papai de vocês? Podem me deixar fazer parte da família? Luísa e Lara se olharam. Depois se jogaram nele, gritando de alegria. Nos braços delas, Pedro sentiu algo que nunca experimentara antes. Amor incondicional. Quando as meninas abriram as caixas, os olhos delas se arregalaram de espanto. Dentro, vestidos lindos. Um lilás para Luísa, outro verde-menta para Lara. Elegantes, mas infantis, costurados pela melhor costureira de São Paulo. São lindos, sussurrou Lara, abraçando o vestido. Mas não são caros demais? Ui, perguntou a prática Luísa. Pedro riu. Para minhas filhas, nada é caro demais. Daniela se sentia ao mesmo tempo emocionada e desconfortável. Aqueles vestidos provavelmente custavam mais que ela ganhava em 1 mês. Pedro, isso é demais. Para você também trouxe algo. Interrompeu, tirando a 3ª caixa. Dentro, um vestido azul marinho escuro, simples mas elegante. Quando Daniela tocou o tecido, soube na hora que era seda de primeira. Não posso aceitar isso. Por quê? Porque não sou eu. Eu sou jeans rasgado e blusas de brechó. Isso é para alguém do seu mundo. Pedro se aproximou. Você faz parte do meu mundo. Vocês todas fazem. Daniela olhou para as filhas que dançavam pelo quarto nos vestidos novos, rindo como sininhos. Não podia negar aquela felicidade a elas. Tudo bem, disse por fim. Mas é a última vez que aceito presentes assim. No dia seguinte, o Parque Ibirapuera fervilhava de vida. Famílias com crianças passeavam pelas alamedas e o ar cheirava a milho assado e algodão doce.
Pedro andava no meio, de mãos dadas com Luísa e Lara, que nos vestidos novos pareciam princesinhas. Daniela ia ao lado, sentindo-se feliz e insegura ao mesmo tempo. As pessoas olhavam para eles. Pedro era reconhecível. Suas fotos saíam sempre nos jornais de negócios. Alguns tentavam tirar fotos com o celular, mas ele não notava, totalmente focado nas meninas. Papai, a gente pode ir no carrossel dos cavalinhos? Ná pediu Lara. Claro, mas a mamãe tem que ir com a gente. Daniela balançou a cabeça. Eu fico olhando de fora. Nada disso. Pedro pegou a mão dela. Famílias andam juntas. E assim ficaram os 4 no carrossel, rindo como crianças. Daniela não se lembrava de quando se sentira tão despreocupada pela última vez. Por um momento, pôde acreditar que tudo era real, que eles eram uma família normal e feliz. Depois do almoço, em um restaurante chique à beira do Rio Pinheiros, enquanto as meninas brincavam no parquinho, Pedro e Daniela sentaram em um banco. Obrigada, disse baixinho. Pelo quê? Por hoje e pelas últimas semanas. Elas estão tão felizes. E você? Também está feliz? Daniela pensou por um bom tempo antes de responder. Tenho medo de ser feliz. Medo de que tudo isso seja um sonho do qual vou acordar. Pedro pegou a mão dela nas suas. Não é sonho, Daniela. É nossa realidade. Nossa família. Quando ela se virou para ele, nos olhos dela brilhava o mesmo fulgor que ele lembrava de 4 anos antes. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela protestar. Mas ela não protestou. Os lábios dele se encontraram em um beijo delicado, cheio de promessas. Mamãe! Papai, venham ver! O grito de Luísa interrompeu o momento. Quando se aproximaram do parquinho, viram que as meninas haviam feito amizade com outras crianças e construíam um castelo de areia juntas. Essa é a Ana e o Caio, apresentou Lara. Eu disse para elas que nossos pais se amam e que agora somos uma família de verdade. Daniela sentiu o rosto corar. Pedro só sorriu amplo. Lara tem razão, disse olhando direto para Daniela. Somos família. Quando voltavam para casa, as meninas adormeceram no carro. Pedro as carregou uma por uma escada acima, deitou nas caminhas e beijou boa noite. Daniela observava tudo, sentindo o coração amolecer. Fica, sussurrou quando ele se despedia na porta. Tem certeza? Ela assentiu. Pela primeira vez em 4 anos, queria confiar em alguém. Queria acreditar na possibilidade de felicidade. Naquela noite, deitaram abraçados na cama estreita dela, ouvindo a respiração calma das meninas no quarto ao lado. Pedro afagava os cabelos dela e ela se sentia segura como nunca. Eu te amo, sussurrou no escuro. Eu também te amo, respondeu. E as palavras soaram como uma promessa de novo começo. Nenhum dos dois sabia que em uma semana o mundo deles ruiria. A campainha tocou pontualmente às 9 da manhã. Daniela, que preparava o café para as meninas, olhou pelo olho mágico e viu 2 pessoas em roupas formais. Uma mulher de meia idade com bloco de notas e um homem jovem com maleta. Bom dia, sou Ana Carla do Centro de Assistência Social Municipal. Este é o senhor Jorge Nunes, do Centro de Referência de Assistência Social. Podemos entrar? O coração de Daniela parou por um instante. Em que assunto? Recebemos uma denúncia sobre as condições de vida das crianças que moram neste endereço. É uma vistoria de rotina. Daniela os deixou entrar com mãos trêmulas. Luísa e Lara sentavam à mesa comendo cereal. Ao ver os estranhos, se abraçaram. Senhora Costa, recebemos uma denúncia anônima de negligência com as crianças. A fonte diz que as crianças ficam sozinhas, não vão à escola regularmente e moram em condições sanitárias inadequadas. Isso é mentira, exclamou Daniela. Minhas filhas vão à escola todo dia, têm tudo o que precisam. A senhora Ana Carla olhava pelo apartamento, anotando cada detalhe. O quarto era pequeno, mas limpo. As roupas das meninas estavam dobradas com cuidado. Os brinquedos em caixas de papelão. A senhora mora sozinha com as crianças? Sim, mas... Quer dizer, não. O pai das meninas voltou recentemente para nossa vida. Onde ele mora agora?
Tem o apartamento dele, mas vem aqui com frequência. O senhor Jorge abriu a geladeira, checou os armários, espiou o quarto das meninas. Sua expressão ficava cada vez mais séria. A senhora trabalha? Sim, sou costureira. Trabalho em casa e na confecção da rua Tamandaré. Quantas horas por dia? Daniela hesitou. A verdade era que às vezes trabalhava 14 horas para fechar as contas. Depende dos pedidos. E quem cuida das crianças enquanto a senhora trabalha? Elas estão na escola e depois se viram sozinhas. São muito boazinhas e responsáveis. A senhora Ana Carla balançou a cabeça. Senhora Costa, crianças de 4 anos não podem ficar sem supervisão. Isso é negligência. Mas ela já tem 5 anos. E eu sempre deixo comida, números de telefone. Sua filha, a senhora Ana Carla apontou para Luísa, tem hematomas na perna. De onde vieram? Daniela olhou para a filha apavorada. De fato, na canela de Luísa havia manchas amareladas. Eu caí do balanço na escola, disse baixinho Luísa. E a mamãe te levou no médico? A menina balançou a cabeça. Daniela sentiu o chão sumir. Não dava para pagar consulta particular. E na UBS, a espera era de semanas. Foi só um arranhão. Nada grave. O senhor Jorge fotografava o apartamento com o celular, focando nas manchas de umidade na parede e nos móveis velhos. Senhora Costa, as crianças têm refeições regulares? Perguntou a senhora Ana Carla, espiando a geladeira que tinha só leite, resto de queijo e umas maçãs. Claro! Todo dia. Ontem só teve jantar, interrompeu inocentemente Lara. A mamãe disse que não estava com fome. Daniela sentiu o mundo desabar na cabeça. Ontem realmente sobrou só o último macarrão. Então preparou só para as meninas, fingindo que já comera. Senhora Costa, a voz da senhora Ana Carla ficou oficial. Com base na vistoria, precisamos abrir um processo de apuração. Vamos monitorar por 3 meses. O que isso significa? Significa que vamos voltar sem aviso, checar as condições de vida das crianças, saúde, frequência na escola. Se a situação não melhorar, o que vai acontecer? As crianças podem ser colocadas em família acolhedora ou abrigo. Luísa e Lara, que escutavam em silêncio até então, começaram a chorar de repente. Não queremos ir para o abrigo, gritava Lara. Queremos ficar com a mamãe, acrescentava Luísa. Daniela abraçou as filhas, suas próprias lágrimas se misturando às delas. Por favor, é um erro. Eu amo minhas filhas, elas são meu mundo inteiro. Não questionamos seu amor pelas crianças, disse mais suavemente a senhora Ana Carla. Mas amor não basta. Crianças precisam de estabilidade, segurança, condições adequadas. Depois que os assistentes saíram, Daniela sentou no chão abraçando as filhas choronas. Não conseguia entender quem poderia ter feito aquela denúncia. Os vizinhos a queriam bem. Na escola das meninas não havia problemas. O telefone tocou. Era Pedro. Oi, amor. Como vocês estão depois de ontem? Pedro. A voz dela falhou. Preciso de você, agora. O que aconteceu? Entre lágrimas, contou sobre a visita do centro de assistência. Ele escutou em silêncio, a respiração ficando mais pesada. Já estou indo. Não faça nada até eu chegar. Quando desligou, olhou para as filhas. Luísa segurava um desenho que fizera ontem. Os 4 parados na frente da casa, todos sorrindo. No topo, escrito com giz de cera colorido, minha família feliz. Agora, o desenho parecia uma zombaria. 1 hora depois, Pedro parou na porta, com uma mulher elegante de óculos. Essa é a doutora Ivone Barros, disse. A melhor advogada de família de São Paulo. A doutora Ivone sentou à mesa, tirou o bloco. Me conte tudo desde o começo. Cada detalhe pode ser importante. Quando Daniela terminou de contar, a advogada franziu a testa. Isso soa como uma ação deliberada. Denúncia anônima, vistoria no momento certo, conhecimento detalhado da sua situação. Alguém estava vigiando você. Pedro cerrou os dentes. Minha mãe, tem provas? Não, mas eu a conheço. É o estilo dela. A doutora Ivone assentiu. Vamos ter que agir rápido. Prepararemos documentação mostrando que a situação está melhorando.
Sua presença na vida das crianças, condições financeiras melhores, mas isso significa tornar nossa relação pública, disse Daniela. E eu não estou pronta para o mundo todo saber. Daniela, Pedro se ajoelhou perto dela. Se não fizermos isso agora, podemos perder as meninas para sempre. Ela olhou para as filhas que brincavam no canto, fingindo não escutar a conversa dos adultos. Luísa segurava uma boneca pequena, sussurrando para ela: "Não tenha medo, a mamãe não vai te deixar." Mas era uma promessa que ela poderia cumprir? 3 dias após a visita do Centro de Assistência Social, Daniela sentava no elegante escritório da doutora Ivone Barros, no 20º andar de um arranha-céu paulistano. Pedro usava um terno azul marinho, mas seu visual geralmente impecável era prejudicado pelas olheiras e pela mandíbula tensa. Ivone Barros, mulher na casa dos 40, com olhos de aço e cabelos grisalhos presos em um coque elegante, estudava os documentos espalhados na mesa de mogno. "Tenho uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo", disse por fim a advogada. A boa é que, após a primeira vistoria, não emitiram ordem de remoção imediata das crianças. A má é que alguém se preparou muito bem para esse ataque. Daniela sentiu o estômago se revirar. O que quer dizer? A denúncia não foi aleatória. Continha informações muito detalhadas sobre sua rotina, horários de trabalho, até que às vezes você deixa as crianças sozinhas. Alguém a observou por um bom tempo. Pedro cerrou os punhos. "Minha mãe tem gente para esse tipo de coisa. Detetives, jornalistas, investigativos." "Senhor Moreira." Ivone olhou para ele séria. "O senhor precisa entender que, se sua mãe está mesmo por trás disso, não vai ser o único ataque. Pessoas do círculo social dela têm acesso a várias ferramentas de pressão." "Que tipo de ferramentas?" perguntou Daniela, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. "Mídia, influência em órgãos públicos, contatos em serviços sociais. Dá para tornar a vida muito difícil para quem se mete no caminho dos objetivos deles." O telefone na mesa da advogada tocou. Ivone atendeu, escutou por um momento e seu rosto endureceu. "Entendi. Obrigada pela informação." Desligou e olhou para eles com expressão sombria. "Era meu contato no centro de assistência. Nos últimos 2 dias, entraram mais 3 denúncias anônimas contra a senhora Costa." "Que denúncias?" sussurrou Daniela. Uma de uma vizinha preocupada, dizendo que houve gritos noturnos das crianças. Outra de um professor anônimo, relatando que as meninas chegam na escola cansadas. A terceira de alguém se passando por funcionário de loja, alegando que viu a senhora tentando furtar comida. "Tudo mentira", gritou Daniela, levantando da cadeira. "Minhas filhas nunca gritam à noite e eu nunca roubei nada." "Eu sei", disse calmamente Ivone, "mas o sistema não funciona por verdade. Funciona por procedimentos. Se entrarem denúncias suficientes, vão ter que aumentar a frequência das vistorias." Pedro se levantou e foi até a janela, olhando a cidade lá embaixo. "Quanto tempo temos?" Difícil dizer. Talvez uma semana, talvez um mês, mas cada vistoria seguinte vai ser mais dura. Vão procurar provas que confirmem as denúncias." Daniela desabou de novo na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. "O que eu faço? Como me defendo de algo que não posso pegar?" Ivone se aproximou e pôs a mão em seu ombro. "Há um jeito, mas vai exigir muita coragem de vocês." "Que jeito?" perguntou Pedro, virando-se da janela. "Precisamos antecipar o próximo movimento. Se sua mãe está mesmo por trás, o objetivo dela não é só tirar as crianças da senhora Costa. É destruir a senhora também, senhor Moreira." "Como assim?" "Imagine as manchetes. Bilionário tem filhos ilegítimos com costureira pobre. Crianças negligenciadas, mãe incapaz de cuidar. Isso destruiria não só a senhora Costa, mas sua reputação nos negócios." Daniela sentiu o mundo girar. Nunca pensara que seus problemas pudessem prejudicar Pedro também. "Talvez a gente deva se separar", sussurrou.
Talvez, se eu sumisse da vida dele, ela nos deixasse em paz. Não. Pedro se ajoelhou perto da cadeira dela. Não vou te deixar. Não vou deixá-las. Já fiz isso uma vez e me arrependo. Ivone voltou para trás da mesa. Tenho uma proposta, mas é arriscada. Estamos ouvindo, disse Pedro. Vamos apostar tudo. Revelar toda a verdade publicamente, mas nos nossos termos. Organizamos uma coletiva de imprensa, onde o Sr. Moreira conta sua versão. Diz que é pai de 2 meninas maravilhosas, que ama a mãe delas e que está formando uma família com elas. E o concurso? Perguntou Daniela. Eu tenho que apresentar na semana que vem. Se estourar um escândalo na mídia agora, por isso pode funcionar, sorriu Ivone. A história de uma costureira talentosa lutando pelas filhas e pelos sonhos e que ainda achou o amor. Pode ser um recado muito positivo. Pedro olhou para Daniela à espera. O que acha? Daniela ficou em silêncio por um longo momento, pensando nas filhas. Em Luísa, que ultimamente ria menos. Em Lara, que à noite ia para sua cama, sussurrando que tinha medo de a levarem embora. E se não funcionar? Se as pessoas não acreditarem na gente? Se Luísa e Lara tiverem que viver com isso de as histórias delas estarem nos jornais? É um risco, admitiu Ivone. Mas a alternativa é esperar o próximo ataque da sua mãe. E o seguinte, até ela conseguir o que quer. Daniela olhou para Pedro e nos olhos dele viu determinação, mas também medo. Medo por ela, pelas filhas, pelo futuro que mal começavam a construir. Quanto tempo temos para decidir? Até amanhã à noite, respondeu Ivone. Senão, só vamos reagir aos movimentos dela. Quando saíam do escritório da advogada, Daniela se sentia como alguém na beira de um abismo. Um passo à frente era um salto no desconhecido. Um passo atrás, derrota certa de um. Daniela... Pedro a parou no elevador pegando suas mãos. Qualquer que seja a decisão, estarei com você. E se eu decidir que é risco demais? Se eu disser que prefiro não estar com você para proteger as meninas? Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Então eu respeito, mas quero que saiba que nesses poucas semanas que estamos juntos, pela primeira vez na vida, me sinto completo. O elevador parou no térreo, mas nenhum dos dois saiu. Eu também, sussurrou Daniela. E é por isso que tenho tanto medo. Naquela noite, Daniela não conseguiu dormir. Deitava na cama, ouvindo a respiração calma das filhas no quarto ao lado, enquanto seus pensamentos giravam em torno do ultimato que a doutora Barros lhes dera. Até amanhã tinha que decidir algo que podia mudar a vida delas ou destruí-la. Às 3 da manhã, sentou à mesa da cozinha com uma xícara de chá, olhando os esboços do vestido fênix carmesim espalhados à frente. Deveria ser seu grande momento, chance de provar que era mais que uma costureira pobre da muca. Agora, tudo parecia ameaçado. Uma batida leve na porta interrompeu seus pensamentos. Pelo olho mágico, viu Zilda Santos de camisola. Zilda, tudo bem? Posso entrar? Não consigo dormir. A mulher mais velha sentou em frente a Daniela, o rosto enrugado, expressando preocupação. Vi ontem aqueles do órgão e ouvi o choro das meninas. Daniela contou à vizinha toda a história, do primeiro encontro com Pedro, pelo retorno dele, até a situação atual. Zilda escutou em silêncio, assentindo de vez em quando. Sabe, disse por fim a mais velha, eu também fui mãe jovem, com uma criança pequena. Meu marido morreu quando o Tomé tinha 3 anos. Todo mundo me dizia que eu não ia dar conta, que era melhor entregar ele pro abrigo. O que você fez? Lutei. Todo dia. Trabalhei em 3 turnos para fechar as contas. Às vezes ficava dias sem comer para ele ter o que beliscar. E sabe o quê? O Tomé cresceu e virou um homem incrível. Hoje é médico no Canadá. Daniela sentiu lágrimas nos olhos. Mas eu não sou forte como você. Você é mais forte do que pensa. Zilda apertou sua mão. Mas toda mãe precisa de ajuda às vezes. E se esse homem te ama de verdade? Tenho medo de que tudo seja bonito demais para ser real. Ou talvez você tenha medo de merecer felicidade. A pergunta soou como um tapa.
Daniela olhou para as mãos calejadas do trabalho, unhas lascadas, camisola barata. Olha para mim, Zilda. Sou ninguém. Costureira da Muca, sem estudo, sem dinheiro. Você é mãe que por 4 anos criou sozinha 2 filhas. É artista que cria beleza do nada. É mulher que, apesar de todas as pedras no caminho, não largou os sonhos. Zilda se levantou. Isso não é ninguém. Quando a vizinha saiu, Daniela voltou aos esboços. Olhou o projeto Fênix Carmesim, o vestido que simbolizava renascimento, a força de uma mulher vencendo adversidades. De repente entendeu que não era só um projeto de roupa, era a sua história. De manhã, quando as meninas comeram o café e foram para a escola, Daniela ligou para Pedro. Quero me encontrar com sua mãe. Daniela, não é boa ideia. Ela pode ser cruel. Por isso mesmo quero encontrá-la. Quero olhar nos olhos da pessoa que tenta tirar minhas filhas de mim. Vai comigo. Não, tem que ser conversa de mulher para mulher. 2 horas depois, Daniela parava diante do imponente prédio da Fundação Esperança para Todos. Num vestido preto simples, que costurara anos antes, sentia-se como Dom Quixote indo contra os moinhos. Mas dentro dela ardia um fogo de determinação. A recepcionista olhou para ela com desdém. A senhora tem hora marcada? Diga à senhora Moreira que Daniela Costa quer falar com ela sobre Luísa e Lara. 10 minutos depois, foi levada ao elegante escritório no último andar. Beatriz Moreira sentava atrás de uma mesa enorme, vestida num tailleur bege de Chanel, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, pérolas brilhando no pescoço. Senhora Costa, esperava que nos encontrássemos. Por que a senhora faz isso? Daniela não sentou, parando ereta diante da mesa. Como? Por que tenta tirar minhas filhas de mim? Beatriz sorriu friamente. Acho que sou eu quem devia perguntar isso a você. Por que por 4 anos escondeu do meu filho a existência das filhas dele? Porque seu filho me abandonou sem uma palavra de explicação, como se eu fosse uma prostituta, completou Beatriz. Foi por isso que meu filho, naquela época, tinha assuntos mais importantes na cabeça. Estava noivo de uma mulher adequada, de família adequada, e agora não está mais. E eu sou a mãe das filhas dele. Verdade. Beatriz se levantou, indo até a janela. E é por isso que temos um problema. Que problema? Veja bem, senhora Costa, eu passei a vida toda construindo a posição dessa família. Cada decisão, cada passo foram pensados. O nome Moreira significa elegância, classe, posição social. E você representa tudo com o que não queremos ser associados. Daniela sentiu a raiva subir no peito. Sou uma mulher honesta que trabalha duro para sustentar as filhas. É uma costureira da Muca que não consegue pagar as contas. Beatriz se virou para ela. Sabe quanto custaram os vestidos que Pedro comprou para suas filhas? Mais do que você ganha em meio ano. Dinheiro não é tudo, mas é tudo sim. Beatriz se aproximou. Dinheiro é segurança, estabilidade, oportunidades. Tudo o que você não pode dar a essas crianças. Posso dar amor. Amor? Beatriz riu amargamente. Me acha que amor basta? Que vai protegê-las da crueldade do mundo? Essas crianças vão ser chamadas de filhas da puta. Vão ser apontadas como filhas de um bilionário e sua amante. Não, se Pedro me casar. Pedro não vai casar com você. Beatriz olhou para ela com pena. Talvez agora ache que te ama, mas é só fascínio. Quando a novidade passar, ele volta para o mundo dele. E você fica sozinha com as crianças. E o título de amante abandonada do bilionário. Daniela sentia cada palavra de Beatriz como um tapa, mas não deu o braço a torcer. Talvez a senhora tenha razão, disse calmamente. Talvez eu não seja boa o suficiente para o seu filho, mas sou boa o suficiente para as minhas filhas. E vou lutar por elas até o fim, mesmo se essa luta as destruir. Beatriz abriu a gaveta da mesa e tirou fotos. São fotos da última semana. Olhe. Daniela pegou as fotos com mãos trêmulas. Numa, Luísa chorava na frente da escola. Noutra, Lara sentava sozinha num banco na recreação. Na terceira, as duas iam para casa de cabeça baixa. Elas já sofrem, disse baixinho Beatriz. Isso é só o começo.
Quer mesmo condená-las a uma vida inteira no centro de um escândalo? Daniela devolveu as fotos, as mãos já firmes. Eu sei o que a senhora está fazendo. Tentando me assustar, me fazer desistir sozinha. Estou tentando abrir seus olhos. Meus olhos estão bem abertos. Daniela foi para a porta. E vejo uma mulher disposta a destruir as próprias netas para proteger a imagem dela. Senhora Costa, a voz de Beatriz a parou na porta. E isso não acabou. É só o começo. Se não desistir por conta própria, vou te obrigar. Daniela se virou pela última vez. Tente. Quando saiu do prédio, os joelhos tremiam de emoção. Mas pela primeira vez em semanas, sabia exatamente o que fazer. Beatriz Moreira achava que via em Daniela uma mulher fraca e assustada. Mas se enganava feio. A fênix nasce das cinzas. E Daniela estava pronta para renascer. No dia seguinte de manhã, Daniela ligou para a doutora Barros. A decisão foi tomada. Vamos fazer essa coletiva. Tem certeza? Sim, mas com uma condição. Primeiro converso com as meninas. Elas têm direito de saber o que está acontecendo. À tarde, Daniela sentou no sofá com Luísa e Lara. Pela janela, entrava a luz dourada do outono, pintando o salãozinho em tons quentes. Meninas, precisamos conversar sobre algo importante. Luísa largou os lápis de cor com que desenhava mais um vestido. Lara se aninhou na mãe. Vão nos tirar de você? Perguntou baixinho Lara. Daniela sentiu uma pontada no coração. As crianças eram mais espertas do que imaginava. Algumas pessoas acham que poderiam cuidar melhor de vocês. Mas eu vou lutar para isso não acontecer. É por causa do papai? Perguntou Luísa. Porque ele tem muito dinheiro e a gente é pobre? Não, meu amor. É porque a vovó do papai acha que não somos bons o suficiente para a família dela. Mas a gente nem conhece ela, disse Lara com lágrimas nos olhos. Eu sei, é injusto. Daniela abraçou as filhas. Por isso amanhã o papai e eu vamos na TV e contamos nossa história para todo mundo. Para que saibam quem somos de verdade. A gente vai na TV. Os olhos de Luísa se arregalaram. Talvez. Ou nos jornais. As pessoas vão falar da gente. E se falarem coisas ruins? Preocupou-se Lara. Daniela respirou fundo. Talvez falem, mas nós sabemos quem somos. Somos uma família que se ama. E às vezes tem que ser corajoso para proteger o que é mais importante. Luísa se levantou de repente. Mamãe, posso dizer uma coisa na TV? O que você quer dizer? E que você é a melhor mamãe do mundo. E que ninguém tem direito de nos separar. Naquela noite, quando as meninas já dormiam, Pedro chegou. Parecia exausto, como se tivesse lutado o dia todo. Falei hoje com minha mãe, disse, sentando à mesa da cozinha. Tentei convencê-la a parar. E? Ela disse que se eu não desistir de vocês, destrói a todos. Retira o apoio financeiro da empresa, me tira do conselho, bloqueia as contas. Daniela sentiu um frio na espinha. Pedro, talvez ela tenha razão. Talvez não devêssemos... Não, interrompeu firme. Passei a vida toda fazendo o que ela queria. Casei com Alice se não fosse a traição dela. Liderei os negócios pela visão dela. Vivi numa gaiola dourada. Levantou indo à janela. Mas com você e as meninas, pela primeira vez me sinto livre. E o dinheiro? Como vamos viver? Pedro se virou com um sorriso. Esqueceu que gerenciei a empresa por 10 anos? Tenho minhas economias, investimentos, contatos. Talvez não seja mais bilionário, mas não vamos passar fome. Daniela se aproximou dele. Tem certeza? É um sacrifício enorme. Não é sacrifício, é escolha. Dou o rosto dela. Escolho vocês. No dia seguinte, às 10 da manhã, o salão de conferências do Hotel Renaissance estava lotado de jornalistas. Câmeras de TV, flashes de máquinas, microfones estendidos na direção deles. Daniela sentava à mesa ao lado de Pedro, vestida em seu melhor vestido, o mesmo que usara no primeiro encontro deles 4 anos antes. A doutora Barros apresentou brevemente a situação. Depois deu a palavra a Pedro. Meu nome é Pedro Moreira, começou, a voz calma, mas decidida. O pai de 2 meninas maravilhosas, Luísa e Lara.
Por 4 anos não soube da existência delas, mas desde que descobri, todo dia tento recuperar o tempo perdido. Os jornalistas anotavam freneticamente. A mãe delas, Daniela Costa, é a mulher mais forte e corajosa que conheço. Criou nossas filhas sozinha, enquanto desenvolvia seu talento como designer de moda. Semana que vem, ela vai representar o Brasil num concurso prestigioso de moda. Um jornalista levantou a mão. Senhor Moreira, é verdade que sua mãe tenta impedir essa relação? Pedro olhou direto para as câmeras. Minha mãe acha que Daniela não é parceira adequada para mim por causa da origem social. Eu discordo. Amor não tem barreiras de classe. Senhora Costa, dirigiu-se outro jornalista, confirma que os serviços sociais abriram processos sobre suas crianças? Daniela respirou fundo. Sim, mas quero deixar claro, minhas filhas são saudáveis, felizes e amadas. Nunca foram negligenciadas. Se alguém diz o contrário, está mentindo. Naquele momento, as portas do salão se abriram bruscamente. Beatriz Moreira entrou acompanhada de 3 homens de terno. Desculpem o atraso, disse friamente. Mas como avó dessas crianças, acho que tenho o direito de falar. Daniela sentiu o sangue gelar nas veias. Beatriz acabara de tomar o controle da situação. O salão de conferências congelou instantaneamente. As câmeras viraram para Beatriz Moreira, que parava na porta com confiança real. Os 3 homens atrás dela pareciam advogados ou assessores. Senhora Moreira, disse um jornalista, poderia comentar as palavras do seu filho? Beatriz se aproximou do microfone com graça de oradora experiente. Claro. Antes de mais nada, quero expressar minha profunda tristeza por essa situação. A voz dela soava quente, cheia de preocupação maternal. Meu filho está passando por um momento difícil. O rompimento recente do noivado com a senhorita Ferreira o abalou muito. Pedro cerrou os dentes. Mãe, não minta. Pedro, me deixa terminar. Beatriz olhou para ele com aparente compaixão. Entendo que numa hora assim a gente busca consolo, mas usar essa pobre mulher e as filhas dela, eu uso? Daniela se levantou bruscamente. É você quem manda denúncias anônimas para os serviços sociais. Como? Beatriz ergueu as sobrancelhas com surpresa que parecia autêntica. Senhora Costa, não sei do que está falando. A doutora Barros se levantou. Senhora Moreira, temos provas de que... Que provas? Interrompeu um dos homens com Beatriz. Sou o doutor Eduardo Wisniewski. Minha cliente está sendo acusada de coisas graves sem nenhuma evidência. Um jornalista levantou a mão. Doutor, é verdade que os serviços sociais abriram processo contra a senhora Costa? É procedimento padrão, respondeu Beatriz antes que alguém pudesse falar. Quando há dúvidas sobre a segurança das crianças, os serviços têm que intervir. Que dúvidas? Perguntou outro jornalista. Beatriz olhou para Daniela com compaixão calculada. Não gostaria de falar de assuntos privados dessa família em público. Mas já que estamos aqui, suspirou teatralmente. A senhora Costa frequentemente deixa as filhinhas sozinhas, trabalha 14 horas por dia, vive em condições financeiras muito difíceis. Isso é mentira, gritou Daniela. Minhas filhas nunca são negligenciadas. Ninguém fala de negligência, disse suavemente Beatriz. Falo das realidades da vida. Essa mulher faz o que pode, mas será que basta? Será que amor basta quando faltam os básicos para sobreviver? Pedro se levantou, o rosto vermelho de raiva. Chega de manipulação. Daniela é uma mãe maravilhosa e você tenta destruí-la só porque... Porque o quê? Beatriz se virou para ele. Porque me preocupo com essas crianças. Porque vejo meu filho destruindo o futuro por um capricho passageiro. Não é capricho. Eu a amo. Ama. Beatriz riu amargamente. Pedro, você a conhece há poucas semanas. Há 4 anos, passou 3 meses com ela e esqueceu que existia. As palavras atingiram Daniela como um tapa. Apesar de saber que Beatriz manipulava, sentiu dúvidas se infiltrarem no coração. Um jornalista fez a pergunta que Daniela mais temia. Senhora Costa,
Por que por 4 anos não informou ao senhor Moreira sobre as crianças? O salão congelou à espera da resposta. Daniela sentiu os olhares das câmeras, dos jornalistas, o sorriso triunfante de Beatriz. Porque... Não começou, mas a voz travou na garganta. Eu digo por quê, interveio Beatriz. Porque sabia que foi uma aventura de uma noite. Meu filho deixou dinheiro para ela e foi embora. Por 4 anos, essa mulher não teve contato nenhum com ele. E agora que ele ficou mais rico, surge do nada com as crianças. Isso não é verdade. Daniela achou a voz por fim. Vi na internet que ele estava noivo. Não quis atrapalhar a felicidade dele. Muito nobre, disse Beatriz com sarcasmo. Mas não acha que o pai tem direito de saber dos filhos? Daniela sentiu o chão sumir. Todos os argumentos que preparara viraram pó. Beatriz era mestra na manipulação, torcia fatos com tanta habilidade que até a verdade soava como mentira. Eu tentei proteger todo mundo. A quem protegeu? Continuou impiedosa Beatriz. A si mesma? As crianças? Ou só esperou o momento certo para aparecer com exigências? Naquele momento, Pedro se colocou diante do microfone. Basta! Sua voz abafou o salão todo. Não vou deixar você mentir mais. Virou-se para as câmeras. Querem a verdade? Aí está. Abandonei Daniela há 4 anos sem palavra, porque minha mãe mandou. Deixei dinheiro como para uma prostituta, porque fui covarde. E quando soube das crianças, ela recusou qualquer ajuda financeira. Essa mulher tem mais honra que toda a minha família junta. Beatriz empalideceu. Pedro, o que você está fazendo? Dizendo a verdade. Pela primeira vez na vida, olhou para Daniela que sentava paralisada. Me desculpe. Desculpem todos, mas nunca mais vou deixar ninguém machucá-las. Virou-se para a mãe. E você... Mãe acabou de perder o filho. Saiu do salão, deixando confusão, flashes e Daniela, que sentava nos escombros do seu mundo. Beatriz Moreira venceu. Mesmo perdendo o filho, destruiu o relacionamento dele com Daniela. Porque às vezes o amor não basta contra o poder da vergonha e da humilhação. Daniela sabia que era o fim. Não do amor deles, mas dos sonhos dela de que podia estar com alguém como Pedro. Alguns abismos são largos demais para pular, nem para a Fênix. Uma semana após a coletiva de imprensa, Daniela sentava na cozinha, encarando o jornal aberto na mesa. A manchete dizia: escândalo na família Moreira, bilionário tem filhos ilegítimos com costureira. A foto da coletiva a mostrava no momento em que parecia mais perdida e indefesa. As meninas foram para a escola, mas Daniela sabia que as outras crianças já começavam a perguntar. Ontem, Lara voltou chorando porque uma coleguinha disse que a mamãe dela está no jornal como ladra. O telefone tocava sem parar. Jornalistas, curiosos, às vezes gente oferecendo ajuda. Daniela parara de atender. Uma batida na porta foi leve, mas insistente. Pelo olho mágico, viu Pedro com um buquê grande de rosas brancas e uma caixa de confeitaria. Daniela, por favor, abre. Sei que você está aí. Ela abriu a porta, mas não o convidou para entrar. O que você faz aqui? Vim te ver. Sinto falta de você, das meninas. Pedro, suspirou cansada. Acabou. Sua mãe venceu. Ela não venceu. Podemos consertar tudo. Me caso com você amanhã, adoto oficialmente as meninas. Você não entende? Interrompeu. Não é papel. É que ela tinha razão. Sou de outro mundo. E minhas filhas não merecem viver no centro de um escândalo. Pedro pôs as flores e a caixa no chão, pegando as mãos dela. Daniela, eu te amo. Nada mais importa. Importa sim. Ela se afastou. Ontem Lara chorou 1 hora porque as crianças na escola dizem que a mamãe dela é mulher má que rouba papais. Luísa parou de desenhar os vestidos dela. Diz que não quer mais ser designer porque as pessoas vão falar mal dela. As palavras atingiram Pedro como um soco. Isso passa. As pessoas esquecem. Quando? Em 1 ano? Em 5? Lágrimas vieram aos olhos dela. Ou nunca. Talvez elas passem a vida como as filhas do escândalo. Daniela, por favor, vá embora. A voz dela falhou.
e não volta mais. É pelo bem de todos. Fechou a porta, encostando as costas nela. Do outro lado, ouviu Pedro parado, provavelmente decidindo se batia de novo. Após minutos, ouviu os passos dele se afastando pela escada. À noite, enquanto as meninas faziam lição, Zilda ligou. Vi ele na escada do prédio, sentado como cachorro molhado. É bom que tenha ido, disse Daniela, mas sem convicção na voz. Tem certeza que é bom? As meninas perguntam por ele todo dia. Era verdade. Luísa e Lara não entendiam por que o papai parara de vir. Daniela explicava que ele tem que resolver coisas importantes, mas via a decepção crescendo nos olhos delas. No dia seguinte, chegou um pacote. Sem remetente, só com um bilhetinho, para as meninas mais corajosas do mundo. Dentro, tecidos para costura, sedas, rendas, botões e linhas em cores do arco-íris. No fundo, outro bilhete. A fênix sempre nasce das cinzas. O concurso é em 2 dias. Não desista do seu sonho. Daniela sentou no chão da sala, tocando os tecidos lindos. O vestido fênix carmesim pendia no armário, pronto. Mas ela tinha forças para apresentar no concurso. Conseguia ficar diante do júri e do público, sabendo que todos a reconheceriam como aquela do escândalo. Mamãe? Lara apareceu na porta. É do papai? Como sabe? Ah, porque só o papai traz coisas tão bonitas. A menina sentou ao lado da mãe. Ele não nos ama mais. Daniela abraçou a filha. Ele ama vocês muito. É que é complicado, meu amor. Por que não podemos ser família? Os pais das outras crianças brigam e não se separam, porque nós somos diferentes. Por que diferente quer dizer pior? Perguntou Luísa, que também se aproximou. A pergunta da filha acertou Daniela no coração. Por que elas seriam piores? Por não terem dinheiro? Por morarem na muca? Por a mãe não ter ido para a faculdade? Naquela noite, quando as meninas dormiam, Daniela sentou à máquina de costura. Tocou o vestido fênix carmesim, sua obra-prima, seu sonho de nova vida. Talvez Pedro tivesse razão. Talvez a fênix realmente sempre nascesse das cinzas, mas ela ainda tinha fogo suficiente para renascer. Pegou o formulário de inscrição do concurso. Amanhã era o último dia para confirmar participação. Uma decisão podia mudar tudo, ou destruí-la de vez. Respirou fundo e pegou o telefone. Doutora Barros? É Daniela Costa. Quero participar desse concurso. E quero que o senhor Moreira saiba disso. Do outro lado da linha, ouviu uma risada satisfeita. Eu sabia que você ligaria. Estamos prontos. No dia antes do concurso, Daniela trabalhava no apartamento até tarde da noite, fazendo os últimos ajustes no vestido fênix carmesim. Luísa e Lara sentavam no chão, organizando a caixa de botões por cores. Ajudavam como podiam. Mamãe, você está nervosa? Perguntou Lara, passando a linha vermelha. Um pouco. Mas é um nervoso bom, daqueles que dizem que estou fazendo algo importante. E se você não ganhar? Daniela parou por um momento. Na última semana pensara nisso muitas vezes. Após o escândalo e a separação de Pedro, o concurso era sua única chance de provar que era mais que a costureira que bagunçou a vida de um bilionário. Não vai ser derrota, meu amor. Só de eu estar lá amanhã já é vitória. Luísa levantou a cabeça dos botões. Mas a gente quer que você ganhe, para todo mundo saber como você é incrível. Às 10 da noite, quando as meninas já dormiam, Zilda veio com chá e biscoitos. Como está se sentindo? Como se estivesse antes da maior batalha da vida. Daniela alisou o tecido de seda do vestido. Zilda, e se eu me ridicularizar? E se o júri me olhar e só pensar no escândalo? E se olharem e virem a artista de verdade? A mulher mais velha sentou ao lado dela. Daniela, nesses anos todos eu te vi criando. Quando você costura, vira outra pessoa. Mais forte, confiante. Essa é sua essência verdadeira. Mas vai ter um monte de gente, câmeras. E daí? Acha que Marie Curie se importava com o que falavam dela quando descobria o rádio? Talento não pergunta origem nem escândalo. Simplesmente existe. Na manhã seguinte, Daniela acordou às 6. O concurso começava ao meio-dia no Centro de Exposições, no Anhembi.
No café, as meninas estavam estranhamente quietas. Mamãe, disse por fim Luísa, o papai vai estar lá hoje? A pergunta que a atormentava desde ontem. A doutora Barros mencionara que o senhor Moreira foi informado. Mas o que isso significava? Não sei, meu amor. Mas isso importa? Queremos que ele veja como você fica linda no seu vestido, respondeu Lara. Quando iam de metrô para o centro, Daniela se sentia como um gladiador indo para a arena. Na bolsa, o vestido fênix carmesim e no coração, uma mistura de medo e determinação. O centro de exposições fervilhava. Na entrada, vans de emissoras de TV e no saguão, dezenas de jornalistas. Quando Daniela entrou com as meninas, sentiu na hora os olhares e o burburinho. É ela, a do escândalo. Acham que tem chance? Ouvi que o projeto dela é bom mesmo. Luísa e Lara seguravam firme suas mãos. No camarim, encontrou as outras participantes. Mulheres elegantes de classes altas, formadas em escolas de design, donas de boutiques. Todas com ternos profissionais, assistentes, tecidos caros. Não é aquela do Moreira? Ouvi um sussurro atrás. Dizem que mora numa pocilga na Muca. Curioso o que faz aqui. Acha que escândalo é propaganda? Daniela sentiu o rosto corar, mas Lara apertou sua mão. Não liga para elas, mamãe. Elas não sabem como você é boa. Naquele momento, uma mulher elegante na casa dos 50 entrou no camarim. Alice Novaes, a principal organizadora do concurso. Senhoras e senhores, em 1 hora, começamos as apresentações. Cada participante tem 10 minutos para mostrar o projeto e contar a inspiração. Seu olhar parou em Daniela. Lembro que avaliamos talento, não controvérsias. Após a saída da organizadora, uma das participantes, loira de sapatos de R$1.000, se aproximou de Daniela. Me chamo Maria Clara Oliveira. Tenho minha marca em Curitiba. O sorriso dela era gélido. Ouvi sobre sua situação. Deve ser duro competir quando todo mundo te vê pelo escândalo. Eu compito pelo meu talento, não pela vida particular, respondeu calmamente Daniela. Claro. Maria Clara olhou para o vestido no cabide. E esse é seu projeto? Curioso se o júri vai conseguir separar a avaliação artística da pena. Lara, que escutava a troca, se levantou de repente da cadeira. Minha mamãe é a melhor. E o vestido dela é o mais bonito. E você é? É grossa. Lara. Daniela tentou acalmar a filha, mas Maria Clara já ria. Vejo que a filha tem temperamento. Deve ser de família. Naquele momento, na porta, apareceu uma silhueta conhecida. Pedro, de terno escuro, olhava pelo ambiente. Quando seu olhar encontrou o de Daniela, o tempo parou por um instante. Papai! Luísa e Lara correram para ele. Meninas! Abraçou-as forte, mas os olhos não saíam de Daniela. Vim torcer por vocês. Você não devia estar aqui, disse baixinho. Estou orgulhoso de você e quero que todo mundo saiba. Maria Clara observava a cena com interesse. Ah, o senhor Moreira. Ouvi que a história de amor continua. Pedro olhou para ela friamente. E a senhora é Maria Clara Oliveira, designer. Só me pergunto se sua presença não vai distrair. Afinal, é concurso de talento, não show de business. Daniela sentiu a raiva subir no peito. Estava pronta para responder, mas Pedro foi mais rápido. Tem razão, é concurso de talento. E o maior talento aqui é Daniela Costa. Não esqueça disso quando estiver perdendo. Maria Clara empalideceu. Mas antes que respondesse, os alto-falantes anunciaram. Participantes, preparem-se para as apresentações. Começamos em 10 minutos. Daniela olhou para o vestido, para as filhas, para Pedro. Era o momento da verdade. Hora de mostrar ao mundo quem era Daniela Costa de verdade. O auditório lotava com 600 pessoas. Na primeira fila, o júri. 5 especialistas em moda, incluindo a editora-chefe da Vogue Brasil e o diretor criativo de uma marca de luxo internacional. Atrás, mídia, profissionais, críticos. Nas fileiras de trás, o público. Amantes de moda, alunos de design, curiosos atraídos pelo escândalo. Daniela era a 8ª na ordem. Sentava nos bastidores com Luísa e Lara,
que ficariam na plateia com Pedro quando chegasse a vez dela. As primeiras apresentações eram técnicas, profissionais, mas sem alma. Maria Clara Oliveira apresentou a coleção Elegância Urbana, vestidos práticos para executivas. O júri assentia com aprovação. Participante número 8, Daniela Costa com o projeto Fênix Carmesim, anunciou o apresentador. O coração de Daniela bateu como um tambor. Beijou as filhas para dar sorte. Mostra para elas, mamãe, sussurrou Luísa. Ela saiu ao palco no seu melhor vestido preto, carregando o Fênix Carmesim nos braços. Os refletores a ofuscaram por um momento. Na primeira fila, viu as caras frias do júri. No fundo do salão, avistou Pedro com as meninas no colo. Bom dia! Meu nome é Daniela Costa. A voz dela tremia levemente, mas ganhou força. Gostaria de apresentar o vestido Fênix Carmesim. Desdobrou a peça no manequim. O vestido era deslumbrante. Vermelho passando para o preto, como chamas morrendo em cinzas, corte assimétrico destacando feminilidade, força e delicadeza ao mesmo tempo. A fênix é a ave que renasce das cinzas, começou Daniela, a voz ganhando confiança. Mas antes de renascer tem que queimar. Esse vestido conta sobre mulheres que passaram pelo fogo do sofrimento e saíram mais fortes. O júri escutava atento. A editora da Vogue se inclinou para ver melhor os detalhes. Usei técnica de bordado à mão na parte de cima, imitando penas brilhantes. A saia tem 20 camadas de tecido, cada uma simbolizando uma fase da transformação. Quando a mulher se mexe, o vestido vive, queima e dança. De onde veio essa inspiração? Perguntou uma jurada. Daniela parou por um momento. Era a pergunta que temia. Podia mentir, inventar uma história segura, mas olhou para as filhas na plateia e optou pela verdade, da minha vida. A voz dela agora era forte, segura. Sou mãe solteira de 2 filhas. Por 4 anos lutei para sustentá-las, para realizar meus sonhos. O último mês foi como queimar. Perdi tudo o que achava importante. Mas me ensinou que às vezes tem que se queimar para descobrir quem se é de verdade. No salão, silêncio. Algumas pessoas se inclinaram para a frente e outras cochichavam. Pode contar sobre os aspectos técnicos? Perguntou o diretor criativo. Daniela explicou cada detalhe. As miçangas costuradas à mão, o jeito inovador de unir tecidos. Os bolsos escondidos simbolizando segredos que toda mulher carrega. Impressionante, admitiu a editora da Vogue. Mas acha que esse vestido é viável comercialmente? Acho que toda mulher merece se sentir como fênix, seja na versão couture ou acessível. Beleza não deve ser privilégio só dos ricos. Os aplausos foram educados, mas não efusivos. Daniela desceu do palco, sentindo-se esgotada de emoção. Fizera o que podia. Agora só restava esperar. No intervalo, Pedro se aproximou nos bastidores. Você foi fantástica, disse, beijando sua bochecha. Acha que tenho chance? Você tem mais que chance. Tem talento, paixão e verdade. Isso é mais que a maioria tem. Quando anunciavam os resultados, Daniela parava no palco com as outras participantes. Luísa e Lara acenavam da plateia. Terceiro lugar vai para... Não era ela. Segundo lugar, tampouco. O coração de Daniela afundava. Tentava sorrir para as filhas, mas sentia uma decepção enorme. A vencedora do concurso nacional de moda é... O apresentador pausou. Daniela Costa com o projeto Fênix Carmesim. Por um momento, Daniela não acreditou nos ouvidos. Só os gritos de alegria de Luísa e Lara a trouxeram do choque. Você ganhou, mamãe! Ganhou! As filhas correram para o palco se jogando nos braços dela. No salão, explodiram aplausos. O júri se levantou, todo o auditório de pé. A editora da Vogue se aproximou com o microfone. Senhora Costa, o que isso significa para a senhora? Daniela respirou fundo, abraçando as filhas. Significa que cada uma de nós pode ser fênix. Que não importa de onde viemos, quanto dinheiro temos ou que erros temos no passado. Só importa se temos coragem de renascer.
Olhou para a plateia e viu Pedro, que chorava de alegria. E agora, acrescentou com um sorriso, hora de ver se a fênix voa mais alto que nunca. Naquele momento, a organizadora do concurso se aproximou do microfone com uma informação extra que fez o salão congelar. Tenho também o prazer de anunciar que o senhor Pedro Moreira, ex-presidente do Grupo Moreira, acaba de fundar uma fundação de apoio a jovens designers de famílias de baixa renda. A primeira beneficiada será a senhora Daniela Costa, que receberá suporte total para desenvolver sua marca. Daniela olhou para Pedro chocada. Era a resposta dele à pergunta que ela fizera uma semana antes. Já não bilionário, mas um homem que achara um jeito de fazer parte do mundo dela, sem exigir que ela entrasse no dele. Um ano depois, Daniela parava em seu novo ateliê na Rua Augusta, em São Paulo, olhando pela janela para o caos charmoso da cidade. No ambiente cheirava a novidade, tecidos frescos, tintas, sonhos realizados. Nas paredes, esboços da próxima coleção Fênix, que estrearia na Fashion Week de Paris. Mamãe, chegou a repórter da TV, chamou Luísa, correndo para o ateliê. No último ano, a menina crescera vários centímetros e ganhara a confiança que antes escondia. E eu terminei nossa nova coleção de bonecas, acrescentou Lara, mostrando vestidinhos em miniatura. As filhas de Daniela viraram pequenas designers, criando sua própria linha infantil. A entrevista foi curta, padrão. O jornalista perguntava sobre o sucesso, planos, inspirações, mas no final fez a pergunta que trouxe um sorriso misterioso a Daniela. E como anda sua vida pessoal? Após aqueles eventos difíceis, encontrou felicidade? Bom, aprendi que felicidade não é um destino, é um jeito de viver, respondeu Daniela. E o amor verdadeiro? O amor verdadeiro espera, cresce, perdoa. Após a saída da equipe de TV, Daniela ficou sozinha com as filhas. Trabalhavam juntas numa nova peça, quando o telefone tocou. É a hora? Perguntou uma voz familiar. Sim, respondeu, olhando o relógio. Pode vir. Pedro aparecia no ateliê todo dia no mesmo horário. No último ano, não pressionara, não apressara, não exigira. Simplesmente estava lá. Ajudava as meninas com lição, trazia jantar. Às vezes, só sentava num canto lendo um livro enquanto elas trabalhavam. O antigo mundo dele o rejeitara após o escândalo, mas Pedro achara um novo lugar. A fundação que criara virara uma das instituições mais importantes de apoio a jovens artistas no Brasil. E seu maior sucesso era a paciência com que reconstruía a confiança da mulher que amava. Papai. As meninas se jogaram nele como sempre. Oi, meninas! Beijou o topo das cabeças delas, depois olhou para Daniela. Como foi o dia? E bom, terminei o projeto para o Milão. Me mostra? Daniela assentiu. No último ano, aprenderam uma nova linguagem, a da cotidiano, respeito, confiança reconstruída. Quando as filhas foram brincar, Pedro e Daniela ficaram sozinhos. Daniela, disse baixinho, posso te perguntar uma coisa? Pode. Acha que estamos prontos? Para ser família, de verdade. Daniela olhou para ele por longo tempo. No ano passado, pensara nessa pergunta muitas vezes. Conseguia confiar nele? Conseguia acreditar que dessa vez ele ficaria para sempre? Acho, disse por fim, que a fênix não só nasce das cinzas. Às vezes, simplesmente aprende a voar com outra pessoa. Pedro sorriu, tirando uma caixinha pequena. Não é pedido de casamento, disse rápido, vendo o susto dela. É só uma promessa. De que estarei aqui amanhã, depois e daqui a 10 anos. Na caixinha, um colar de ouro simples com uma fênix pequena de pedrinhas vermelhas. É lindo. A Luísa me ajudou a escolher. Disse que fênix voam em bando. Quando ele colocava o colar nela, Daniela sentiu que pela primeira vez em muito tempo não temia o futuro. Não porque tinha certeza, mas porque finalmente acreditava que merecia felicidade. E algumas histórias de amor não acabam em grande final. Acabam no começo de uma vida comum e linda. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela.
Nos vemos no próximo vídeo.